Então vamos para a nossa segunda aula de análise crítica de estudos clínicos randomizados em oncologia. O objetivo hoje vai ser falar um pouquinho sobre análise estatística básica. Então nós vamos conversar sobre medida de efeito, o conceito de significância estatística e tudo que está aqui dentro, poder do estudo. Isso aqui é um tema muito chato, um tema bem azedo, mas eu prometo que se você conseguir terminar de ver essa aulinha, compreender, voltar para os conceitos que der dúvida, vai ter parte aqui que vai dar vontade de morrer, mas tente perseverar até o final e ir voltando para os pontos de dúvida, porque entender isso aqui facilita muito o entendimento do restante do curso. Vai ajudar demais a compreender determinados vieses. Começando então com conceito de medida de efeito em estudos clínicos randomizados. Vamos imaginar que eu tenho então aqui um grupo A, que é o grupo onde eu vou aplicar a intervenção, e o grupo B, que vai ser o meu grupo comparador, vai ser o meu controle. Como que eu vou conseguir comparar um grupo com o outro? Então, como que eu vou comparar o efeito da intervenção com o efeito do controle? E é aí que vem o recurso estatístico conhecido como medida de efeito. Então, a medida de efeito, ela permite medir o que exatamente? O tamanho da diferença entre o efeito da intervenção e o efeito do controle. E está escrito aqui em cima, o hazard ratio. O hazard ratio é uma das medidas de efeito utilizadas, é uma medida de efeito muito utilizada em avaliações de sobrevida, em oncologia, e nós já vamos entender por quê. Imagina que eu tenho, então, um primeiro grupo com a intervenção, segundo grupo com o controle. Eu já sei que eu preciso de uma medida de efeito para eu medir a diferença do efeito, só que eu quero medir o meu efeito aonde exatamente? Então, para isso, eu preciso de um desfecho. Qual que é o efeito que eu quero observar com cada um desses tratamentos? Então, vai passar um tempo e eu vou observar eventos acontecendo que vão definir o meu desfecho. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um medicamento novo, que eu estou comparando com o medicamento padrão, e no decorrer de um ano eu quero saber quantos pacientes morreram. O desfecho vai ser sobrevida. Então, no tempo fixo de um ano. Então, no tempo fixo de um ano, dos 100 pacientes de cada grupo, 20 dos que estavam na intervenção morreram e 80 dos que estavam no controle morreram, ao longo de um ano. Tá? Então, se eu pegar e fazer uma continha com qual foi a incidência de pacientes que sofreu o evento em cada grupo e fizer uma razão da incidência desses eventos, eu vou encontrar uma coisa chamada risco relativo. Tá? O risco relativo, ele vai avaliar, então, qual foi o efeito da intervenção em determinado desfecho quando comparado ao controle em um tempo determinado, considerando que todo aquele tempo determinado já acabou. Eu chamo isso de risco relativo. O hazard ratio, ele é exatamente a mesma conta. É a razão entre a ocorrência do desfecho em ambos os grupos ao longo do tempo. Ele vai medir a velocidade com que os eventos acontecem, só que aqui que está a diferença. Ao longo do tempo, o hazard ratio ele leva em conta que o tempo ainda está acontecendo e todos os eventos ainda não terminaram de acontecer. Então, quando eu calculo o hazard ratio, eu estou fazendo uma medida de efeito que está considerando várias fatias de tempo, desde que eu comecei o follow-up e por período ainda indeterminado, parando o cálculo no momento em que eu faço do período em que eu determino de follow-up para aquele momento, fazendo com que ele possa ser mutável ao longo do tempo. Eu vou dar mais tempo, vou calcular o hazard ratio de novo, vou dar mais tempo, vou calcular o hazard ratio de novo. Então, vamos refinar um pouco mais. Imagina que eu tenho aqui um braço A, que está com a intervenção, o braço B, que está com o controle, ambos começaram a fazer o segmento e ao longo do tempo eu quero avaliar
a sobrevida livre de progressão, que é um desfecho composto. Nós vamos ter uma aula só de desfechos. É um desfecho composto, ou seja, é um desfecho que contempla mais de um evento. O evento aqui é progressão de doença, né, quando a doença progride, ou a morte do paciente. Então, o hazard ratio, o que ele vai fazer? Ele vai medir a velocidade com que a progressão ou morte ocorrem ao longo do tempo em cada grupo, gerando uma razão entre a intervenção e o controle. E aí eu vou ver qual que é a velocidade em que progressão ou morte está acontecendo na intervenção e vou dividir pela velocidade com que progressão ou morte estão acontecendo no controle. E vai me dar aqui uma razão. Então, se eu tiver um hazard ratio de 1, significa que eu não tenho diferença nenhuma, né? Então, a mesma velocidade está acontecendo em ambos os braços. O evento não está sendo diferente em ambos os braços. Se eu tenho um hazard ratio menor do que 1, significa que menos eventos estão acontecendo com a intervenção. Significa que a intervenção está protegendo os pacientes daquele evento. Então, eu tenho um benefício do tratamento. Se eu tenho um hazard ratio maior do que 1, significa que mais eventos estão acontecendo com a intervenção, ou seja, a intervenção não está protegendo os pacientes. Mais eventos estão acontecendo ali. Então, eu tenho um pior desfecho. Mais progressão ou morte está acontecendo na intervenção quando comparada com o controle, quando eu tenho um hazard ratio maior do que 1. Então, meu objetivo para eu conseguir demonstrar um efeito positivo, partindo do pressuposto que o desfecho vai ser sempre algo negativo, eu vou precisar, então, de um hazard ratio menor do que 1. Exemplo, né? Um exemplo numérico aqui, né? Um hazard ratio de 0,7 significa que a cada momento do tempo, os pacientes do grupo da intervenção têm 30% menos risco de progressão ou morte, ok? 1 menos 0,7, belezinha? Então, partindo agora para uma medida mais matemática, né? Quando eu falo de risco relativo, eu estou falando de razão das taxas de incidência, né? Então, ocorrência do desfecho entre os expostos dividido pela ocorrência do desfecho entre os não expostos. E aí, para eu falar de eficácia, eu falo de redução de risco relativo, né? Então, a redução de risco relativo é a continha de 1 menos o risco relativo, que vai dar aquele meu dado de quantos por cento ficaram protegidos do evento. O hazard ratio ele é o risco relativo, é o mesmo cálculo, só que ele ocorre em função do tempo, né? Aqui no risco relativo eu faço um cálculo como se fosse o balanço final. Todos os eventos já aconteceram, nenhum evento mais vai acontecer, eu calculo o risco relativo. Mas quando eu ainda tenho tempo passando e eventos para acontecer, eu tenho o hazard ratio, que é então utilizado muito em curvas de análise de sobrevida. Então, um exemplo aqui bem mais claro. Tem uma tabelinha. 2 braços. Droga, que é a intervenção, placebo, que é o controle. Ambos com 100 pacientes. Tá? Qual que é meu desfecho? Progressão de doença em 1 ano. Então, aqui tem quantos sofreram o desfecho, quantos progrediram o desfecho. Tá? Então, aqui, qual que foi a incidência do desfecho no braço da intervenção? 20 de 100, certo? Então, 0,2. Qual foi a incidência do desfecho no braço do controle? 75 de 100. Então, 0,75. Agora eu pego 0,2, divido por 0,75 e eu tenho 0,26. Esse é meu risco relativo, ou hazard ratio, só que como eu defini aqui 1 ano, eu chamo de risco relativo. Se fosse só progressão da doença durante esse follow-up e os pacientes continuam em acompanhamento, eu chamo de hazard ratio. Deu 0,26. Então, para eu poder ver a eficácia, eu apenas subtraio de 1. 1 menos 0,26, 0,74. Então, quando eu olho um hazard ratio de 0,26, a minha interpretação é: o uso da droga reduziu em 74% o risco de progressão da doença. É isso. Então, próximo item é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é o limite superior e inferior aonde eu vou ter o valor verdadeiro ali.
com um certo grau de probabilidade, né? Então, o grau de probabilidade é 95%, tá? Então, o intervalo de confiança vai ter um grau de probabilidade de 95% de encontrar o valor verdadeiro ali, e por isso que a gente usa, né? IC 95%. Então, exemplo novamente, um hazard ratio de 0,44. Significa que a eficácia é 56%, ok? E aí eu vou ter na frente assim, ó, IC 95%, né, intervalo de confiança de 95%, 0,43 a 0,65, ok? Que significa basicamente o quê? Se eu repetir o estudo 100 vezes, em 95% delas, esse hazard ratio que eu encontrei estará entre 0,43 e 0,65. É isso basicamente. Ele mede a estimativa do efeito, mais ou menos preciso. Então, quanto mais estreito o intervalo de confiança, menor é a minha região de incerteza. Por isso, mais preciso é o estudo. E ele depende basicamente do tamanho amostral. Se eu tenho um N muito grande, vocês vão ver que o intervalo de confiança vai ser sempre pequenininho. Quando eu tenho um N pequeno, o meu grau de incerteza é maior, a chance de acaso acaba sendo maior. Então, daí o intervalo de confiança fica maior também. E se o intervalo de confiança contiver o valor nulo, se tiver 1, se for, por exemplo, vai estar entre 0,43 e 1,2, o estudo é inconclusivo. Eu não tenho significância estatística, porque o valor do não efeito está dentro do intervalo de confiança. Se o valor do não efeito está dentro do intervalo de confiança, existe a probabilidade de eu não ter efeito nenhum. Então, não dá para eu chegar em conclusão nenhuma se no intervalo de confiança do hazard ratio eu tiver o valor do não efeito, que é o 1. E aí agora vamos falar de alfa, beta e valor de P. Essa é a hora que dá vontade de morrer. Mas acreditem em mim, perseverem, continuem aqui comigo, pelo amor de Deus. E aí vai chegar um pouquinho, vai passar uns 3, 4 slides, volta para cá. Passa uns 3, 4 slides e volta para cá, porque vai parecer meio estranho agora, depois as coisas começam a fazer um pouco de sentido, daí se você voltar para cá e assistir de novo, daí vai amarrar o conceito de vez mesmo. Então, para eu falar de alfa, de beta e de poder do estudo, eu preciso dizer uma coisa. Todo estudo, ele vai levar em conta que a diferença que eu estou observando, ela é efeito do acaso. Tá? Então, a gente sempre vai se perguntar, será que essa diferença que eu estou observando, ela é um benefício real? Ou ela foi um efeito do acaso? Todo estudo começa assumindo que a intervenção não é melhor que o efeito observado. Tá? Não é melhor que o controle e que o efeito observado foi obra do acaso. Então, repetindo aqui que eu me enrolei. Todo estudo começa assumindo que a intervenção não foi melhor do que o controle e que o efeito que nós observamos com a intervenção foi obra do acaso. Beleza. Então, essa hipótese inicial que todo estudo tem se chama hipótese nula. O objetivo de todo estudo é rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeitar que ocorreu o acaso. Então, eu desenho meu estudo, eu coloco um N, eu divido os braços, eu randomizo os pacientes, eu aplico a intervenção, eu comparo com o controle, eu gero a medida de efeito e eu vou fazer um teste estatístico que tem por objetivo rejeitar que aquele efeito observado foi obra do acaso, ou seja, rejeitar a hipótese nula. Então, se eu sou bem-sucedido, eu rejeito a hipótese nula e com isso eu comprovo que o que eu observei de efeito positivo, de fato, é real. Então, o que é o alfa do estudo? O alfa se correlaciona com uma coisa chamada erro tipo 1. Eu repito, fica tudo meio estranho agora, mas depois volta para cá. O erro tipo 1 é o falso positivo. Então, é concluir que o tratamento funciona, ou seja, rejeitar a hipótese nula, quando na verdade ele não funciona. Então, eu vi uma diferença que beneficiou a intervenção, eu rejeitei o acaso, rejeitei a hipótese nula, só que, na verdade, aquela diferença lá, ela foi mesmo obra do acaso. Então, esse é o erro tipo 1. É quando eu concluo que funciona, quando eu encontro um padrão onde, na verdade, não existe um padrão.
E o que é o alfa? E como ele se correlaciona com o erro tipo 1? O alfa é a probabilidade máxima aceitável que eu defino de cometer o erro tipo 1. Tá? Na maioria das vezes, o alfa é 0,05. É o que chamamos de significância estatística do estudo, que significa basicamente correr um risco de 5% de incorrer no erro tipo 1, correr um risco de 5% de rejeitar a hipótese nula estando errado. Ah, mas por que eu não posso colocar zero, então, se eu calculo? Seria maravilhoso, só que infelizmente não dá para fazer isso, é impossível. A gente vai acabar correndo um risco de incorrer nesse erro tipo 1. E geralmente o alfa é em torno de 5, ou seja, todo estudo com significância estatística, cujo alfa é 0,05, tem um risco de estar incorrendo em erro tipo 1, mesmo quando ele é positivo. Se o alfa for 0,02, por exemplo, é 2% de risco. E o que é o beta? O beta tem relação com o erro tipo 2, que é o falso negativo, que é concluir que o tratamento não funciona, ou seja, aceitar a hipótese nula, quando na verdade ele funciona. Quer dizer, aqui eu estou deixando de encontrar um padrão quando esse padrão de fato existe. E o beta é a probabilidade máxima aceitável de cometer o erro tipo 2. E também é definido pelo pesquisador e na maioria das vezes é 0,2, ou seja, eu tenho 20% de risco de cometer o erro tipo 2. Imagina aqui, por que o alfa é tão menor do que o beta? Pensa comigo, o erro tipo 1 é muito mais grave do que o erro tipo 2. Porque o erro tipo 1, eu estou estabelecendo que uma intervenção nova está funcionando e vai beneficiar o paciente, quando na verdade ela não está funcionando e não vai beneficiar. E o erro tipo 2 é basicamente eu não observar o benefício, eu não reconhecer que existe benefício, mas pelo menos eu não vou aprovar uma nova tecnologia e não vou expor um paciente a uma nova tecnologia aqui. Então, o erro tipo 1 ele é mais grave. Ele vai levar à aprovação de uma tecnologia que não funciona. Enquanto o erro tipo 2 é basicamente perder a chance de perceber que algo funciona aqui, posso ter uma nova chance em um outro estudo, por exemplo. Tá? Então aqui está uma figura clássica quando falam de erro tipo 1 e erro tipo 2. Né? O erro tipo 1 é encontrar um padrão onde ele não existe. Né? Então, é o médico falando para o homem aqui, você está grávido. Tá? E o erro tipo 2 é deixar de encontrar um padrão onde ele existe. Né? A mulher está com a mão na barriga gravídica da outra aqui e está falando você não está grávida. Tá? Então, o alfa é a probabilidade de eu incorrer no erro tipo 1 e o beta é a probabilidade de eu incorrer no erro tipo 2. Mas, Lucas, pelo amor de Deus, por que você está falando de eu não estou entendendo nada? Aí vem o valor de P. Mais uma coisa para te confundir. O que é o valor de P? O valor de P ele é uma ferramenta estatística que tem uma correlação direta com o alfa do estudo. O P é basicamente a chance de acaso do estudo. Tá? Então, o valor de P, quando ele é menor que o alfa, significa que ele é menor do que a chance de acaso que eu defini que eu vou aceitar, é através dele que eu consigo, então, rejeitar a hipótese nula. Então, quando eu faço o meu estudo clínico e o meu valor de P vem menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula e assumo que aquela diferença observada foi real e não foi obra do acaso. Exemplo novamente aqui. Eu tenho um estudo A que tem aqui 87, 88 pacientes em cada braço. Intervenção, placebo. Na intervenção, 56 eventos, no placebo, 72 eventos. Parece que a intervenção protegeu os pacientes do evento, né? Quando eu vejo aqui o risco relativo, ou hazard ratio, está 0,79. Significa que eu observei uma eficácia de 21% da intervenção. E o meu valor de P veio 0,01, ou seja, tem 1% de risco de essa diferença ser obra do acaso. Se o P desse estudo for menor do que 0,0, se o alfa desse estudo for menor do que 0,05, perfeito. Então, eu tenho significância estatística, rejeitei a hipótese nula, demonstrei o efeito. No estudo B, tenho 10 pacientes em cada braço, 6 sofreram evento na intervenção, 8 sofreram evento no placebo. Eu tenho um risco relativo de 0,75, né? Até menor do que o outro.
uma eficácia de 25%. Só que aqui eu tenho um valor de P de 0,63. Então, no estudo A, a probabilidade de acaso é apenas 1%, enquanto que no estudo B é 63%. A chance de acaso é muito grande. Óbvio, né? O N é bem pequenininho aqui, né? Então, como eu disse, a gente convenciona que a probabilidade, né, de menor do que 5% como um valor limite para considerar que o efeito observado é real. Então, quando o alfa é de 0,05, eu aceito 5% de acaso. Se for menor do que 5%, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Então, a hipótese nula vai ser rejeitada caso o valor seja inferior a 0,05, se o alfa do meu estudo for 0,05. Vocês vão encontrar estudos onde o alfa é 0,01. E aí o P vai ter que ser menor do que 0,01 para rejeitar a hipótese nula. Então, veja só, o valor de P ele não mede a magnitude do efeito, né? Que às vezes você vai encontrar alguns médicos falando assim, nossa, olha, essa droga é muito boa, o P veio muito baixo, o valor de P é 0,000001, né? Mas isso não tem nada a ver com medida de efeito. O valor de P é só a chance do acaso. Ele apenas informa qual que é a probabilidade da associação identificada no estudo ser um achado decorrente do acaso. Então, um valor de P muito baixo, ele é uma forte evidência de que o efeito observado não seja decorrente do acaso. Então, um P de 0,1 milhão ao contrário não significa que a droga seja muito boa. O valor de P depende da magnitude do efeito e do tamanho amostral. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu estou testando um antibiótico versus água mineral para um paciente que está com pneumonia, a magnitude do efeito do antibiótico vai ser muito alta. Então, eu não vou precisar de um N muito grande de pacientes para demonstrar que aquele efeito não é obra do acaso. Agora, se eu tenho uma droga que é marginalmente superior que o controle, e eu coloco lá 10 mil pacientes, eu posso encontrar um P bem pequenininho. Essa é uma forma de hackear o valor de P para enganar a trouxa. Eu pego lá e coloco um monte de paciente, demonstro que o valor de P é bem baixinho e daí aquele benefício marginal da minha droga é demonstrado e eu aprovo uma nova tecnologia que às vezes pode custar 3 vezes mais do que a anterior e ter mais eventos adversos. E daí agora para a gente terminar, o que é o poder então do estudo? Aqui é basicamente coisa continha. O poder do estudo, em linhas gerais, é a probabilidade dele identificar a diferença quando a diferença existe, certo? Então, ele está diretamente relacionado ao beta. O poder é 1 menos o beta, beleza? Então, o beta do estudo geralmente é 20%. 20% de risco de incorrer no erro tipo 2. O poder é 1 menos o beta. No geral, o poder do estudo vai ser em torno de 80%. Eu estou falando coisas bem gerais, mas você vai encontrar estudo que tem poder de 90%, poder de 95%, beta bem baixinho. Às vezes o alfa pode ser 1% e o beta pode ser 5%. Aí o poder do estudo vai ser 95%. Mas é basicamente a capacidade de ele detectar o benefício quando o benefício realmente existe. Então, aqui, para falar matematicamente, né, eu posso ter quatro desfechos aqui de um estudo. Né? Eu posso rejeitar a hipótese nula e estar errado. Né? Então, eu rejeito a hipótese nula e eu estou errado. Então, eu estou incorrendo no erro tipo 1. Tá? Eu posso falhar em rejeitar a hipótese nula e estar errado. Né? Então, eu aceito que é acaso, né? Ao invés de falar aceitar a hipótese nula, eu falo falhar em rejeitar a hipótese nula. Por que, né? Por que facilitar se eu posso complicar? Né? Então, se eu falho em rejeitar a hipótese nula e eu erro, eu estou incorrendo no erro tipo 2. Eu estou deixando de encontrar um padrão quando o padrão existe. Né? Agora, se eu falho em rejeitar a hipótese nula, ou seja, se eu aceito o acaso e eu acerto, realmente não tem diferença. Isso é o que eu chamo de verdadeiro negativo. Ele é 1 menos o alfa. Agora, se eu rejeito a hipótese nula, ou seja, se eu identifico que existe um benefício e esse benefício ele existe de verdade, é o que eu chamo de verdadeiro positivo. É o poder do estudo. É 1 menos o beta. Então,
Como eu disse, o poder do estudo é a probabilidade de ele identificar a diferença entre as intervenções, quando essa diferença existe, e ela vai depender de 4 fatores principais. A natureza do teste estatístico, que eu estou utilizando tanto para medir a diferença de efeito, quanto para determinar alfa e beta e o valor de P. O nível de significância, né, o alfa e o valor de P. O tamanho da amostra, como eu já dei de exemplo para vocês, e a diferença esperada no efeito dos 2 tratamentos. E a diferença esperada, ela geralmente é definida lá no estudo de fase 2, que eu falei para vocês na aula passada. É onde eu começo a ter as primeiras evidências de eficácia, que daí eu utilizo como diferença esperada de efeito para fazer o meu desenho aqui do estudo de fase 3. E daí, baseado na diferença esperada do efeito, do teste estatístico que eu vou querer, eu escolho o tamanho da amostra. Então, resumindo, o estudo define o alfa, ou seja, o risco do falso positivo. Exemplo, 5%. O estudo define o beta, o risco de falso negativo. Exemplo, 20%. Com isso, define o poder, nesse caso 80%, e daí o tamanho amostral necessário de acordo com o efeito esperado da intervenção. Com isso, o estudo é realizado, eu encontro o hazard ratio com o meu intervalo de confiança e o valor de P. Se o valor de P for menor do que 0,05, nesse caso, com um efeito benéfico da droga, eu rejeito a hipótese nula e determino benefício da minha intervenção. Ok? Então, não me odeiem e agora voltem lá para quando eu começo a falar de alfa, beta e poder do estudo e escuta de novo, porque vai ajudar. E talvez tenha que escutar essa aula uma vez por semana por um tempo até entender. Eu tenho que estudar isso uma vez por semana para não esquecer. E veja só como isso aqui é do olhar de um médico oncohematologista, né? Eu, no caso, que não tenho experiência com estatística, não. Se eu soubesse matemática, eu não era médico. Isso aqui é o que eu utilizo de conceito para poder sedimentar coisas dentro da minha cabeça para eu poder fazer análise crítica do estudo clínico. Ok? Então, é algo altamente prático. Então, é isso. Muito obrigado. Mandem dúvidas aí se estiverem no e-mail ou podem comentar aqui que eu vou tentar responder. E na próxima aula nós vamos seguir o nosso curso. Eu não defini o tema ainda. Talvez eu fale de curvas de Kaplan-Meier.